Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos na aula 87, eu sou a professora Alceni e eu tenho aqueles recadinhos básicos para passar para vocês. Bom, já sabem, a gente cansa de falar, mas como a outra professora falou, a gente cansa de falar porque vocês esquecem. Então, para não esquecer, temos que fazer o quê? Acessar o Classroom todos os dias, fazer as atividades, porque elas é que estão dando a presença para vocês, ok? Ah, e outra coisa, dependendo do professor, ele está criando a atividade avaliativa dele, para avaliar a nota. Então, dá uma olhada lá, não esqueçam, todo dia. Bom, retomando, o que vimos na aula anterior? Vimos a lei de formação de uma sequência numérica. O que nós descobrimos? Que nós temos uma lei e que com essa lei a gente consegue criar e identificar quais são os números dentro da minha sequência. O que nós vamos ver hoje? Lei de recorrência de sequências numéricas. Gente, o que é uma recorrência? Uma recorrência é quando eu preciso recorrer, voltar atrás, buscar alguma coisa para poder fazer uso, ok? Então assim, eu estou doente, eu vou recorrer a quem? A um médico que vai me ajudar. Na lei de recorrência é isso que nós vamos fazer, nós vamos ter que recorrer a alguns dados que o nosso exercício ou o nosso problema vai dar para nós. Muitas vezes a gente conhece o primeiro termo da lei de recorrência, ele é dado para nós. E também a gente tem a lei que define aquela sequência. A gente já viu a lei na aula passada. Por exemplo, eu tenho a lei aqui que vai me permitir calcular cada termo a partir dos anteriores. Então, AN-1, AN-2, até que eu vou chegar a N-3, sucessivamente até eu encontrar um A1. Quando isso ocorre, podemos dizer que a sequência é determinada por uma lei de recorrência. Ou seja, quando eu tenho o primeiro termo, é dado, e quando eu tenho a lei do termo geral, aí eu vou poder usar a lei da recorrência. Para melhor entendimento, nós vamos começar já com um exercício, que é o seguinte, ó, construir os 5 primeiros termos da sequência definida por A1 igual a menos 7, AN igual a AN-1 mais 4, com, mesma história, N pertencendo aos naturais, só que olha lá, agora ele me deu uma condicionante diferente. Agora ele falou para mim que eu preciso que o meu N seja maior ou igual a 2. Ou seja, eu não vou poder começar a pensar na minha sequência com N igual a 1, porque N é menor do que 2, ok? Por que essa é chamada de uma sequência definida por a lei da recorrência? Exatamente porque eu tenho o primeiro termo e a lei que define. Vamos resolver esse primeiro no quadro. Vamos lá, eu vou fazer com vocês. Então eu tenho, dado pelo meu exercício, que A1 é igual a menos 7, correto? E tenho a lei que foi dada assim. AN é igual a N-1 mais 4. O que eu quero? Eu quero encontrar os números, que sejam o quê? Para números que sejam o quê? Maiores ou igual a 2. Então, vamos lá. Vamos ter que começar com N igual a 2, porque tem que ser maior ou igual a 2. Vamos pôr dentro da fórmula? A2 igual a A2 menos 1 mais 4. A2 é igual a... Quanto é A2 menos 1? O meu, A1 mais 4. A2 igual a... Quanto vale o meu A1? Foi dado, ó. Tá aqui no enunciado do exercício. Menos 7. Menos 7 mais 4. Eu acabei de descobrir que o meu segundo termo dessa sequência numérica é menos 3. Fácil? Tranquilo. Agora, vamos ver como é que a gente faz para resolver os outros, porque eu preciso o quê? Os 4 primeiros termos, correto? Então, vamos lá. Agora, quando N for igual a 3, a mesma coisa. A3 igual a... Se aqui vai ser sempre A, N menos 1, 3 menos 1, 2, mais 4.
Gente, daqui vem lei da recorrência. Por quê? Eu vou ter que recorrer ao meu A2 que eu acabei de calcular e substituir ele agora dentro da fórmula. Então, substituindo aqui, menos 3 mais 4 igual a 1. Para n igual a 4, mesma coisa. Usando a lei da recorrência, 4 menos 1, eu vou ter o 3, o meu A3. Volto, recorro ao meu A3 que eu acabei de calcular, 1 mais 4, 5. Para n igual a 5, o mesmo procedimento. Só que atenção, aqui, se eu errei 1, toda a minha sequência vai estar errada. Então, eu preciso fazer com muita atenção as contas, cuidado quando tem sinal negativo, lembrando que aqui eu estou trabalhando com n menos 1, eu poderia trabalhar com n mais 1. Tudo isso são detalhes que agora vocês têm que começar a prestar mais atenção. Então, resposta dessa nossa sequência que nós calculamos ficou menos 7, menos 3, 1, 5 e 9. Percebam que numa sequência dessas, a minha lógica já não funciona mais, né? Eu preciso recorrer à lei de formação, eu preciso recorrer a uma fórmula matemática. Eu não consigo mais, com lógica, definir uma sequência dessas. Agora é com vocês. Eu quero que vocês definam os 4 primeiros termos da sequência tal que A1 igual a 3, presta atenção aqui, ó, a n mais 1. No exercício anterior, nós fizemos a n menos 1, igual a 4 mais a n. Ok? Vou deixar um tempo para vocês resolverem essa questão. Copiem no caderno, a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver esse exercício? Ele é muito parecido com o que a professora resolveu aqui com vocês, né? Só o único detalhe de diferença estava aqui. Antes nós tínhamos aqui, dentro da nossa lei de recorrência, a n-1. Agora nós vamos trabalhar com a n mais 1. O prof vai resolver aqui no quadro com vocês a primeira. Então, está aqui a nossa lei de recorrência. Para 1 igual a 3 e a lei a n mais 1 igual a 4 mais a n. Nesse exercício, vocês percebam que ele não me deu nenhuma condicionante. Ele não falou para mim que eu tinha que escolher um n maior ou menor do que alguma coisa, ser múltiplo de qualquer outra coisa. Eu posso escolher qualquer n, mas lembra, não existe n negativo, então eu vou trabalhar com n de naturais, com os números naturais. Vou começar com n igual a 1. Venho aqui dentro da minha fórmula e faço a1 mais 1 igual a 4 mais a1. A1 mais 1 vai virar meu A2. A2 igual a 4 mais... Quanto vale meu A1? 3. Foi dado no meu exercício. Portanto, o meu A2 é igual a 7. Tranquilo? E os outros? Conseguiram fazer também? O que eu tenho que usar? Eu preciso recorrer ao que eu resolvi primeiro. Lembram disso? Vamos ver aqui no quadro como é que ficaram os outros? Então, para n igual a 1, nós descobrimos que o nosso A2 é igual a 7. O que eu vim aqui agora? Usei o A2 que eu já calculei, recorri a ele, coloco dentro da fórmula e encontrei o meu A3 igual a 10. Tranquilo. Próximo, mesma coisa. Encontrei que o meu A3 era 11. Coloco ele dentro da lei de formação, olha lá, A3 eu já tenho, eu vou calcular agora o meu A4, então A3 mais 1 igual a 4 mais o A2, A4 igual a 4 mais 11 igual a 15. Assim eu consegui encontrar os 4 termos dessa sequência, que vai ser 3, 7, 11 e 15. Acertaram? Foi moleza? Conseguiram fazer bem? Espero que sim. Vamos ver mais um pouco. Agora vai ser com vocês. Eu quero que vocês façam esse exercício aqui, ó. De novo, definir os 4 primeiros termos dessa sequência dada por A1 igual a 1, a n mais 1 igual a 2 vezes a n. Será que vocês conseguem? Eu volto daqui a pouco com a solução.
Pessoal, voltamos, mas antes de resolver esse exercício com vocês, eu quero retornar no slide anterior, que tem uma pequena confusão aqui, tá? Esse termo não é A2, ele é o A3, porque eu calculei A3 como 11. Mas lá nos slides de vocês que estarão postados no Classroom, já está tudo certinho, tá? Está tudo arrumado. Então agora, vamos voltar para o nosso exercício que eu deixei para vocês resolverem. Eu acho que esse foi bem tranquilo, porque é muito parecido com o anterior. Então, vamos fazer de novo no quadro esse primeiro. Vamos lá. Está aqui uma lei de recorrência. O meu A1 é igual a 1 e o meu AN mais 1 igual a 2 vezes AN. Eu também não tenho condicionante nenhuma. Ele não está falando para mim se eu preciso, se o meu N tem que ser maior ou menor que qualquer outro número. Então eu uso N igual a 1. Vamos lá. A1 mais 1 igual a 2 vezes A1. 1 mais 1, 2. A2 igual a 2 vezes, quanto vale meu A1? 1. Então, o meu A2 é igual a 2. Ok? Esse é bem tranquilo, bem fácil, não tem grandes problemas. Vamos ver se vocês conseguiram acertar os próximos. Vamos lá? Então, aqui está o primeiro, nosso A2 ficou igual a 2. E o meu A3? Bom, usando a lei da recorrência, eu vou usar o A2, que eu já calculei, vou substituir aqui dentro, vou encontrar que o meu A3 é igual a 2 vezes 2 igual a 4. Então, meu A3 é igual a 4. De novo, lançando mão da lei da recorrência, eu já tenho o meu A3 calculado, eu vou calcular quem agora? O meu A4. Vou só substituir o meu A3, que vale 4, dentro dessa equaçãozinha, o meu A4 igual a 8. Essa é uma sequência bem tranquila, bem fácil de ser resolvida, e o nosso resultado ficou assim: 1, 2, 4 e 8. Espero que vocês tenham conseguido acertar, porque isso aqui a gente vai usar muito ainda para frente. E agora um desafio para vocês. Um coelho pulou no primeiro salto 5 metros. No segundo salto ele pulou 4,5 metros. No terceiro, 4 metros. E assim por diante, até que ele parou. Quero saber quantos saltos esse coelho deu até parar? Pensem e eu volto daqui a pouco com a solução.
E aí, gostaram desse nosso coelho saltador? Conseguiram descobrir em quantos dias ele vai parar? Vamos lá? Então, quantos saltos esse coelho deu até parar? Duas maneiras. Podemos calcular imaginando uma lei de formação, um termo geral, ou, de novo, aquilo que eu falo, usando a minha lógica, a nossa lógica. Se no primeiro dia ele pulou 5 metros, percebam que no dia seguinte ele pulou o quê? Meio metro a menos, 4,5 metros. Seguindo essa ordem, que a cada dia ele pulou meio metro a menos, vamos ver. No terceiro dia, 4,5 menos meio, 4. No quarto dia, 4 metros menos meio, 3,5. No quinto dia, ele saltou 3 metros. Ah, fácil, né? No sexto dia, 2,5 metros. E assim por diante, eu chego que ele conseguiu parar, ou seja, ele não deu mais nenhum salto no 11º dia. Foi fácil? Foi tranquilo? Acredito que sim. De novo, poderia ter resolvido pelo termo geral? Sim. Posso resolver pela minha lógica? Também. O que importa é que o resultado fique certo. Agora, mais um desafio para vocês. Encontre a lei de formação de uma sequência de números pares positivos. Vou dar um tempo para vocês resolverem e a gente já volta.
E aí, conseguiram resolver mais esse desafio? Qual era o desafio mesmo? Encontrar a lei de formação de uma sequência de números pares consecutivos. O que são números consecutivos? Lembram? É um número em seguida do outro. Por exemplo, números pares consecutivos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 até o infinito. Como que eu consigo transformar um número em número par? Sempre multiplicando por 2. Porque raciocinem comigo, se eu tenho um número par, 2 vezes 2 igual a 4, outro número par. Se eu pegar um número ímpar, 2 vezes 3, 3 é ímpar, 2 vezes 3, 6. Eu acabei de transformar esse número que era ímpar, multiplicando por 2 em número par. Opa, então eu já tenho na minha ideia que eu vou ter que multiplicar por 2 alguma coisa. E daí? Se eu tenho N1, N1 é o meu primeiro númerozinho dentro da minha sequência. Ele é 0, certo? A gente tem aqui, ó, 2 vezes 0 igual a 0. E para o meu N2, como é que vai ficar? N2 igual a o meu segundo número, 1 no caso, né? Vou multiplicar por um número ímpar na sequência 0, 1, 2, 3. 2 vezes 1, o meu N2 vai ficar 2. E o meu N3? 2 vezes 2. 2 vezes 2 igual a 4. E eu estou começando, se eu quisesse aqui fazer o quarto número, gente, como é que ficaria? Ficaria 2 vezes 3, 6. E assim, sucessivamente, eu vou encontrando os números pares. Mas e como é que eu crio uma lei de formação para isso? Na lógica eu já entendi, mas agora eu quero alguma coisa escrito para alguém que não entenda, olhe para aquilo e consiga, através de uma fórmula numérica, definir para mim isso. Vamos pensar o seguinte, quando eu fiz N1 igual a 0, eu multipliquei 2 vezes 0. Quem que é 0? É o meu primeiro termo menos 1. Então, o meu A1. E o meu A2? O meu N2, como é que vai ficar? É igual a 2. 2 vezes 1, por quê? 2 menos 1 virou o meu 1. E o próximo, como é que vai ficar? N3. 2 vezes 2, porque 3 menos 1 igual a 2. E agora? Chegaram já a uma conclusão de como é que vai ficar a minha lei de formação? Está aqui ela, ó. N. Eu costumo chamar de A. Vocês viram que em todos os outros exercícios a prof sempre colocou A. Não tem problema. Posso usar N maiúsculo também. No meu caso, ficaria AN igual a 2 que multiplica N menos 1. Fechou? Conseguiram fazer? Tudo certo? Estão craques agora em lei de recorrência? Muito bem. Então, o que a gente aprendeu hoje? Lei de recorrência das sequências numéricas. Acabou, prof? Não. Aula que vem, a gente vai fazer uma retomada e eu vou trabalhar com vocês alguns exercícios de lógica. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.